Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convido ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, que diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. O que Deus fez. E eu gostaria de dividir esse versículo em 3 partes, assim como ele já é dividido. A primeira parte diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Nós sabemos disso e não é de agora. Nós conhecemos Eclesiastes 3 até o verso 8 de cor e salteado. A gente sabe que para tudo há um tempo, há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de chorar, tempo de rir. A gente sabe que há um tempo para todas as coisas. A gente até usa isso, né, nos nossos conselhos, na educação dos filhos. A gente sempre usa. Então, por que a gente ainda continua preocupado se Deus vai ou não fazer? Por que a gente fica ansioso, com insônia, perdendo muitas vezes o presente, preocupado com o futuro que ainda vai acontecer? Com um futuro que já tem um tempo certo para acontecer. Por que ainda você anda tão preocupado? Ainda vai acontecer. Você vai chegar lá. Você vai viver. Como eu sempre tenho dito aqui, Deus já escreveu a sua história. Ele sabe onde você vai chegar, onde você vai trabalhar, com quem você vai se relacionar, casar e constituir família. Ele já sabe, ele já escreveu. Ele está te preparando para chegar até lá. Então, ao invés de ficar preocupado, ao invés de estar ansioso, se preocupe se você está preparado para viver. Ai, Milena, mas eu quero casar, eu quero o emprego dos sonhos, passar no concurso. Você está preparado para viver isso? Deus já escreveu. Quando? Só Ele sabe, mas Ele quer te preparar para chegar até lá. Então, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. A questão é: a quem você tem se apegado? Ao que você tem se apegado? Você tem se apegado simplesmente à promessa, à bênção, ao milagre? Ou você tem se apegado ao seu Deus? Porque o que está acontecendo é que a gente fica só apegado às promessas. Ai, porque se não se cumprir, eu já não quero mais saber da igreja. Porque se o meu milagre não chegar, eu não quero mais saber da igreja. Porque se Deus não me abençoar, eu também não quero mais. Mas você tem se apegado às bênçãos ou ao abençoador? Por isso que muitas vezes a gente não consegue esperar. Porque a gente foca só na promessa. Por exemplo, a gente foca só no concurso. Mas a gente não foca no Deus que pode todas as coisas. A gente quer focar ali só na promessa. Deus falou: filho, eu vou fazer isso na sua vida. E você foca só nisso, mas você não foca no poder sobrenatural que Deus tem para fazer isso acontecer. Porque muitas vezes os nossos sonhos, aos nossos olhos, parece impossível. Nossa, é impossível passar num concurso. É pouca vaga para muita gente. Ah, é difícil essa faculdade, é muito semestre, muito difícil, muita leitura, muito trabalho, é muito árduo. Mas a gente esquece que nós temos um Deus do impossível. O possível, o difícil, eu e você fazemos. Mas nós precisamos crer que temos um Deus do impossível. E Deus não é simplesmente o Deus do impossível quando todos os seus recursos se esgotaram. Não. Ele é o Deus do impossível independente de qualquer coisa. Ele vai agir na minha, na sua vida, independente de qualquer coisa. Mas Ele precisa que nós dependamos dEle, que nós confiamos nele. Chega de estar apegado somente às promessas, aos milagres, às bênçãos, aquilo que Deus pode fazer pela sua vida. Mas comece a se apegar
a Deus. Comece a criar um relacionamento com Ele. E aí sim você vai conseguir esperar. E aí sim você vai depender dEle e vai deixar com que Ele trabalhe na sua vida. E se você tivesse que escolher entre Deus e o seu emprego dos sonhos, quem você escolheria? Se você tivesse que escolher entre a sua aprovação no concurso e Deus, quem você escolheria? Se você tivesse que escolher entre ter um relacionamento, casar, ter uma família e Deus, quem você escolheria? Se você tivesse que escolher entre a fama e Deus, quem você escolheria? Se você tivesse que escolher entre o reconhecimento, as suas amizades e Deus, quem você escolheria? As nossas escolhas definem aonde nós queremos chegar. Se nós escolhemos as coisas superficiais, as coisas banais, as coisas deste mundo, as coisas supérfluas, a gente está preocupado em viver uma vida aqui. Mas quando nós escolhemos a Deus, independente de qual seja a outra opção, seja o emprego, seja um relacionamento, seja dinheiro, seja qual for a outra opção que nós precisamos escolher entre Deus e essa outra opção, quando nós escolhemos a Deus, nós estamos visando a eternidade. Nós estamos visando algo a mais. Nós estamos querendo sair da superficialidade, ou seja, não importa quantos amigos eu tenha, não importa quanto dinheiro eu tenha, não importa a minha faculdade, meu emprego, não importa, pois em Deus eu tenho todas as coisas. Então eu escolho a Ele, porque Ele é tudo o que eu preciso. Então se você tiver que escolher entre o seu maior sonho e o Senhor, quem você escolheria? Nesta manhã eu te pergunto, se Deus te entregasse aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto busca, Ele ganharia alguém firme ao propósito dele ou Ele perderia um filho? Se Deus te entregasse a aprovação no concurso, Ele ganharia alguém grato, alguém firme ao propósito, alguém comprometido com Ele, ou Ele perderia um filho por conta que o trabalho é grande, por conta que a demanda é muito grande, porque não tem tempo mais para ir à igreja? Se Deus te entregasse a pessoa que Ele tem preparada para você, um relacionamento, Ele ganharia um casal vivendo o propósito dele ou Ele perderia um filho, uma filha? Você já parou para pensar isso? Que se Deus te entregasse o que você quer, você ia ser como aqueles 10 outros cegos que pegaram a bênção e foram embora? Ou você seria como aquele único cego que voltou e agradeceu? Que voltou e se manteve firme ao Senhor Jesus Cristo? Quem você seria nessa situação? Deus te ganharia como mais íntimo dele, como você iria mais para perto de Deus, ou você só pegaria sua bênção e ia embora? Como você se vê nessa situação? A segunda parte do versículo diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O quanto você anseia pela eternidade? E para ter esse anseio pela eternidade, a gente tem que se desprender do mundo. Porque quando a gente está apegado ao mundo, a gente se contenta. A gente se contenta com ter uma casa boa, com um carro top, com bens materiais, riqueza. A gente se contenta. Mas um coração que ele foi feito para a eternidade, ele não é preenchido pelas coisas terrenas. Então, para nós que temos um coração que anseia pela eternidade, tanto faz a casa que moramos. Tanto faz o carro que temos. Tanto faz se somos reconhecidos, se não somos, tanto faz quanto dinheiro temos, tanto faz o nosso currículo, tanto faz, porque para Deus nada disso importa. Para Deus importa se o meu e o seu coração está voltado para Ele. Para Deus importa se o meu e o seu coração anseia por um dia encontrar Ele na eternidade. E aí, com que você está preocupado? Com as coisas dessa terra? Ou se naquele grande dia você verá o Senhor face a face? Aqui diz, Ele colocou em nós o anseio pela eternidade. Mas se vamos alcançar a eternidade, é outra questão. E o que estamos fazendo para um dia encontrarmos com Jesus? Você está se preparando? Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, você está preparado para ir com Ele? Você tem certeza da sua salvação? Ele colocou em nós o anseio pela eternidade, mas a forma como vivemos aqui definirá para onde iremos.
O anseio temos, nós desejamos, claro, mas o que temos feito para isso acontecer? O que temos feito para estarmos preparados para aquele grande dia? Sabe, eu nem consigo imaginar, eu só creio e imagino que naquele grande dia estará lá o Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, os arcanjos, os anciãos, cantando 24 horas o quanto Deus é santo, 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 e rendendo a Ele toda a glória, todo o poder, toda a exaltação, toda a honra, porque é a Ele que é devido tudo isso. Eu só imagino naquele grande dia a festa que será. E eu quero estar lá. Eu quero participar. Só que a grande questão é o que temos feito. Nós temos nos preparados? Nós estamos preparados? A última parte desse versículo diz: mesmo assim, ele quem? O homem, eu e você, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Entenda uma coisa, Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para viver. Deus não te chamou para entender o porquê Ele te escolheu, o porquê Ele te chamou, não, Ele te escolheu, Ele te chamou para viver o propósito dEle, para viver o chamado dEle, para cumprir o ID. Os discípulos não entendiam o porquê eles foram escolhidos. Tão distintos, ofícios tão diferentes, pensamentos tão diferentes, temperamentos tão diferentes. Mas Jesus não chamou eles para entender por que vocês foram escolhidos. Não, Ele os chamou para cumprir um propósito. E é assim comigo e com você. Deus não te chamou para entender o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo, como Ele vai agir, quando Ele vai agir. Não, Ele nos chamou para viver. Então não se preocupe em entender o porquê. Muitas vezes a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me resgatou? Por que o Senhor me chamou? Por que eu? Mas ao invés de perguntar o porquê, pergunte para Deus: para quê? Com que objetivo? Com que finalidade? Qual o propósito que o Senhor me chamou? Para quê? Essa é a pergunta que temos que fazer para o Senhor. E perguntar e agir: Senhor, para que o Senhor me chamou, filho, eu te chamei para isso. Então eu vou viver em prol disso. É isso que temos que fazer, entenda. Você não está aqui para entender. Você está aqui para obedecer e viver o propósito de Deus para a sua vida. E viver visando aquilo que Ele te chamou. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Respeite o tempo de Deus. Não se preocupe em quando vai acontecer, mas se preocupe se você está preparado para receber. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Você anseia pela eternidade? Em ver o Senhor face a face? Em cantar junto com os anjos e arcanjos o quanto Deus é santo? Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não se preocupe em entender o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus irá fazer na sua vida. Se preocupe em viver o propósito dele, o propósito que ele sonhou para você. Se preocupe em viver a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.